Shalom, meus irmãos, que a benevolência do grande e poderoso Yud Rei, Vav Rei, seja convosco, no nome de Yahshua. Mais um final de semana, né, que o nosso amado, eterno Yahweh nos concedeu. Louvado seja Yahweh Todo-Poderoso. Muitas coisas acontecendo, né, irmãos? A gente vê aí todos os sinais do fim se cumprindo. E temos coisas aí a colocar em prática, a melhorar, a crescer, a evoluir, no nome de Yahweh e de Yahshua, o ungido do Eterno. Né, estamos aqui, né, louvando e engrandecendo o nome do Altíssimo para que nós possamos aí estar auxiliando os irmãos e também sendo auxiliados, né? Mais uma vez, a gente está aqui para ajudar. Vou fazer uma breve oração no nome de Yahshua para que possamos começar. Yahweh, no nome de Yahshua, eu entro em vossa presença mais uma vez, pedindo perdão, Pai, pelas minhas falhas, pelos meus pecados, pensamentos, atitudes e palavras. Mas também, Pai querido, agradecendo, porque mais uma vez Tu nos concedeu a vida, nos permitiu levantarmos de nossas camas nessa manhã, Pai querido, onde muitos não tiveram este privilégio. Te peço, Pai, que nesse momento possa estar visitando a cada uma família, Pai, que perdeu o teu ente querido neste dia. Aqueles que se encontram enfermos, cansados, desanimados, ó Pai querido, visita nesse momento no nome de Yahshua, para que haja, Pai querido, um renovo, para que as energias, as forças sejam renovadas, Pai querido, para que aqueles que choram sejam consolados, para aqueles que estão entristecidos, Pai querido, sejam quebrantados por Ti. Pai, que no nome de Yahshua haja transformação na minha e na vida dos meus irmãos e daqueles que necessitam de Tua presença. Por isso eu te peço, Pai, que nesse momento venha usar o Teu humilde servo. Pai querido, que não seja a palavra do homem, mas que seja a Tua palavra, que não seja a vontade do homem, mas que seja a Tua vontade. Pai querido, para que as palavras possam alcançar e transformar vidas. Pai, eu te peço, no nome de Yahshua, que hoje seja algo diferente para quem está necessitando. Pai, mas que seja diferente para mim também, Pai, pois eu preciso. Preciso muito, Pai querido, ser renovado outra vez, ser restaurado outra vez, fortalecido outra vez. Sabendo, Pai, que amanhã é um novo dia, é uma nova luta, uma nova peleja, mas com a convicção de que Tu estás comigo. Por isso, Pai, eu te louvo e te peço que os tampões dos ouvidos sejam retirados, assim como a trave dos olhos. Pai querido, que nós possamos fazer como Davi, Pai querido, que elevou os olhos para o monte, de onde veio o socorro dele. Esta é a palavra que o Teu humilde servo proclama nessa noite. Pai, pois eu elevo meus olhos para o monte, de onde vem o meu socorro, e o meu socorro vem de Ti. No nome de Yahshua Mashiach, Pai. Muito obrigado. Aleluia. Irmãos, a gente está aí nessa luta. Louvado seja Yahweh. Não está sendo fácil. Aleluia. Mas uma coisa eu sei, irmãos. Alguma coisa extraordinária vai acontecer no nome de Yahshua. Sabe por quê, irmãos? Porque aconteceu uma coisa extraordinária no tempo de Salomão. Eu queria compartilhar isso com vocês hoje. Aleluia. Em 2 Crônicas, capítulo 7. Tá, irmãos? A palavra do Altíssimo, ela vem dizer algo extraordinário. Aleluia. O texto vai dizer que quando Shalama acabou de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios e a glória. Tá? 2 Crônicas, aleluia, a partir do versículo 1. João Fernando, a paz de Yahshua, meu amado, seja bem-vindo. Que a benevolência do grande Yud Rei, Vav Rei, esteja contigo e toda a sua família. Irmãos, por que o Altíssimo me deu esta palavra? Aleluia. Porque
Algumas pessoas entendem o templo físico como uma estrutura, né, de pedra, concreto, armações de ferro, né, muito bem trabalhada pela mão do homem. Mas a própria palavra diz que o Altíssimo não habita em mão feita por mãos humanas. O Machia disse que seria tudo derrubado e reconstruído em 3 dias, e ele foi questionado pelos fariseus e escribas, dizendo: seu louco, levou mais de 40 anos para ser erguido esse templo. Como pode tu, aleluia, erguer esse templo em apenas 3 dias? Aleluia. Oh, a paz, meu irmão Francisco, aleluia, seja bem-vindo. Que o Altíssimo esteja contigo e toda a sua família. Irmãos, por que essa palavra? Qual o efeito que tem esta palavra? Que quando o Machia foi entregue, quando ele foi colocado no madeiro, irmãos, aleluia, ele levou 3 dias para ressuscitar. Com isso, todo o templo que foi construído por Shalama, a tenda que Moisés construiu, que representa o homem, até mesmo o templo representando o homem, figurativamente falando, aquilo ali acabou daquele jeito que eles entenderam pela lei. Ele apontou, gente, nunca foi a estrutura, sempre foi eu, o homem. A promessa de vida, a promessa de vitória, a promessa de restauração, a promessa de mudança, ela nunca foi para a estrutura de pedra. Sempre foi para o homem. A Escritura fala que o Altíssimo amou o homem de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Na nossa tradução é mundo, mas está errado, porque o Altíssimo não ama o mundo. Ele disse que quem ama o mundo é inimigo dele. Ele disse para não amar o mundo e nem as coisas que tem no mundo. Porque se a gente amar o mundo, ele não está em nós. Então não é mundo, é homem. E aí eu queria trazer esta palavra, irmãos, para que os irmãos entendessem qual é o teu significado. Irmão João Fernando, irmão Francisco. O teu significado, ele é muito além de ser somente uma pessoa, um indivíduo. E diz assim, eu vou ler o versículo 1 de novo. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 1. Não vou ler muito não, para não estender. Aleluia. Diz assim: Quando Shalama acabou de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios. E a glória do Eterno, aleluia, encheu o templo. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Altíssimo, porque a glória do Altíssimo tinha enchido a casa do Altíssimo. E todos os filhos de Israel, vendo descer fogo e a glória do Altíssimo sobre o templo, se inclinaram com o rosto em terra, sobre o pavimento, e adoraram e louvaram o Altíssimo, porque Ele é bom e porque a sua bondade dura para sempre. Irmãos, olha o que esse texto ele nos revela. Aleluia. Ele nos revela que depois de uma oração feita por uma pessoa justa, honrada e com propósito de servir, o Altíssimo respondeu imediatamente. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque a Escritura ela nos mostra que quando se é justo na presença dele, quando se honra o Eterno da forma correta, quando se vive para ele, até então aqui Shalama era homem justo na presença do Altíssimo, e ele orou, porque o texto diz, quando ele acabou de orar, quando ele acabou de falar com o Altíssimo, desceu fogo do céu. Irmãos, imagina agora nesse momento como seria, aleluia, irmão João Fernando, a sua vida. Você com problema de enfermidade dentro da sua família, com alguém conhecido na sua vizinhança, e você sendo um homem, aleluia,
que luta o tempo todo, que busca, se esforça na presença do Altíssimo o tempo todo, você se depara com essa situação de enfermidade. Xalaim, irmã Zenaide, aleluia, seja bem-vinda. Que o Altíssimo te abençoe pela sua benevolência, misericórdia, porque Ele é bom e tudo que Ele faz é bom, perfeito e agradável. E aí o que acontece? Irmão João Fernando, você nessa condição de servo, cheio do Ruach Kadosh, com autoridade, com singeleza de coração na presença do Altíssimo, faz uma oração por um indivíduo, a paz de Alxa, irmão Rubens, seja bem-vindo. Faz uma oração por um indivíduo enfermo, um viciado, seja lá o tipo de vício que for. E naquele momento o Altíssimo te responde instantaneamente e ali, aleluia, você recebe o prazer de ver o mover do Altíssimo sobre a vida daquela pessoa. Por que eu estou falando isso? Porque aqui isso aconteceu, porque a Escritura ela vai dizer que as coisas que aconteceram no Antigo Testamento são a sombra dos que deveriam acontecer, que iriam acontecer, que vão acontecer agora. Só que nós não temos mais o templo físico como estrutura de pedra. Nós temos esse templo aqui agora. E nesse momento, irmãos, o que eu entendo é que nós, aleluia, com toda a humildade de coração, nós temos a condição de ser usado pelo próprio Eterno, como o Eterno manifestou o seu poder naquele dia para Shalama, dentro daquele templo. Ele quer fazer a mesma coisa em mim e você. Mas eu não sei, às vezes eu não consigo discernir o que nos atrapalha, aleluia, o que nos afasta. Se é um monte de pensamentos aleatórios, se é a falta de pureza, talvez, no coração, sabe? Se é o comportamento inadequado, se é uma palavra errada, eu não sei dizer. Ainda não tenho esse discernimento, mas uma coisa eu sei, que se Shalama conseguiu isso, aleluia, naquele dia, eu e você também temos de entender que podemos conseguir. Porque a mesma palavra, aleluia, que estava com Shalama naquele tempo, está conosco hoje. O mesmo Criador, Pai Celestial de todas as coisas, que estava com Shalama naquele tempo, é o mesmo que está comigo hoje com você, em Alxa, o Mashiach. E eu pergunto, varão, varoa, meu amado irmão, minha amada irmã, o que nos impede de ser usado dessa forma? O que nos impede de trazer a mensagem correta? Que espírito é esse que nós pregamos, que temos, e muitas vezes não deixamos ele nos usar, quando a vontade dele é essa? Irmãos, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 1. Quando Shalama acabou de orar, desceu fogo do céu. Irmãos, eu acredito que em coisa de 10, 15 minutos, né? Porque tem uma vírgula, a vírgula ela pode representar um espaço de tempo longo ou curto. Mas eu acredito que assim que Shalama orou, e ali ele virou para os seus irmãos, e que no coração dele estava tudo feito, tudo pronto, o Altíssimo falou assim: agora, é agora que mais uma vez eu vou mostrar o meu poder, a minha autoridade para os meus filhos, porque Israel são os primeiros, né? São os Ialdins verdadeiros, são eles. E o fogo consumiu, aleluia, todo o holocausto, todo o sacrifício. Eu já falei em algumas lives que eu até me preocupo com esse fogo que desce do céu, que muitos irmãos pedem, para que o fogo do Altíssimo os consuma. Mas, irmãos, é muito sério até isso, porque o fogo, para consumir, ele tem que revelar todo o pecado, para que ele consuma. Para você receber a unção pelo fogo, irmãos, você tem que ser refinado por ele, e o negócio não é bom. Mas isso é um outro dia a gente vai falar sobre isso. E consumiu todo o holocausto e todo o sacrifício. E a glória, né, o poder do Altíssimo encheu, aleluia, o templo.
Ô irmãos, esse negócio é muito lindo, porque eu não vou usar aqui esse templo sendo aquele templo de Xalama, não. Na minha mente, eu entendo que esse templo é você. É você, irmã Zenaide, que o Altíssimo vai pegar esse templo que é você e vai encher, aleluia, para fazer coisas extraordinárias. Sabe, como eu digo sempre, eu não sei o tamanho da luta de cada um que os irmãos têm, eu sei da minha, que não é fácil, mas eu também posso imaginar. Mas ele quer fazer da mesma forma, porque ele é o mesmo e não mudou. E os líderes, os sacerdotes, não podiam entrar na casa do Altíssimo, porque o poder do Altíssimo tinha enchido, aleluia, toda a casa. Irmãos, e às vezes quando nós buscamos um pouco mais, aleluia, as pessoas que não nos entendem, que não nos compreendem, como é que elas nos olham quando nós estamos buscando mais? Quando nós estamos se enchendo mais, irmãos, de maneira que até transborda, como é que eles nos veem? Alguns irmãos não conseguem nem olhar nos nossos olhos, porque aquilo que nós temos aparece. Eu vou dar um exemplo disso, do que aconteceu aqui em Xalama, aconteceu com Macha, lá no Êxodo. Macha subiu a primeira vez para receber as tábuas, o povo caiu, ele desceu para consertar tudo, depois ele voltou de lá, ficou mais 40 dias, mais 40 noites, e quando desceu, aí irmãos, é isso, aleluia, eita, aleluia, que maravilha, irmãos, o homem desceu daquele monte, aleluia, cheio, que o seu rosto brilhava. Irmãos, imagina vocês, na sua humildade agora, cheios da autoridade, passando em determinados lugares, mas a presença é tanta que incomoda. Irmãos, o Macha, ele teve que ter o rosto coberto, porque não se podiam olhar para ele, porque o resplendor do Altíssimo estava sobre ele. Irmãos, se é o mesmo Altíssimo, se é o mesmo Criador dos céus e da terra, a mesma promessa compartilhamos hoje, por intermédio de Yahshua, como é que nós não conseguimos, aleluia? Irmãos, tem coisa que a gente não está fazendo direito, aleluia, tem coisa que nós estamos deixando de fazer. Temos que ficar atentos sobre o nosso posicionamento, firmes, aleluia, não podemos de modo algum permitir que isso que é prometido para nós dentro da Escritura se afaste de nós, irmãos. Nós não podemos colocar para fora aquilo que nós já recebemos, assim como nós não podemos servir aquilo que não temos, não podemos descartar aquilo que já é nosso, aleluia. Os sacerdotes não podiam entrar na casa, porque o poder do Altíssimo tinha enchido a casa do Altíssimo. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e o poder do Altíssimo sobre o templo, se inclinaram com o rosto em terra. Irmãos, sabe quando isso vai acontecer? Quando os irmãos se depararem com Yahshua, aí todo mundo vai se prostrar, vai inclinar o rosto em pó, porque o poder, a autoridade vai ser enorme. Mas até lá nós temos que preparar o caminho. Nós temos que agir de forma exemplar dentro da Escritura. Eu sei que não é fácil, eu sei que é complicado, que é difícil, sabe? É desavença familiar, tanto quanto casal, pais e filhos, entre irmãos, né? Eu sei que tem pai, mãe, olha só o sangue, tudo para tirar a gente do sério, tudo para nos tirar aquilo que já é nosso, mas eu também sei, aleluia, de uma coisa: enquanto você perseverar, não desistir e lutar, o Altíssimo vai lutar a sua peleja em seu favor, aleluia. Que os irmãos estejam entendendo, assim como eu estou buscando entender,
que a minha vida espiritual na presença do Altíssimo, ela só vai depender de mim. Mas para mim atingir alguém, eu vou depender do Espírito do Eterno em mim, para que Ele me use. Porque eu só vou depender de alguém quando eu estiver fraco, não é verdade? Quando eu estiver necessitado, não é assim que eu dependo de alguém? Porque quando eu estou bem, fisicamente, mentalmente, espiritualmente, eu estou tranquilo, eu posso executar tarefas sozinho. Mas quando eu estou mal, se não tiver alguém para me ajudar, eu não consigo. Pois bem, irmãos, em relação a nós, dentro da palavra, nós nunca poderemos fazer nada sozinho. Porque enquanto servos, nós somos completamente limitados. Porque enquanto irmãos uns dos outros, nós também somos limitados. O que nos diferencia de um para o outro não é a distância, não é a nossa etnia, não é o nosso conhecimento, não é nada disso. O que nos difere um do outro é simplesmente a necessidade, que ela é maior ou menor. O que nos difere um do outro é o tipo de peleja que nós estamos pelejando todo dia. Mas uma coisa em comum todos nós temos, a necessidade do Altíssimo estar conosco para que nós possamos vencer a cada dia. Se a nossa necessidade ela é a mesma, a necessidade da mesma cura, da mesma restauração, do mesmo renovo, se a necessidade é a mesma, por que temos nós agido tão diferente de acordo com a Escritura tem nos proporcionado? Por que nós buscamos sempre interpretar do nosso jeito? É claro que a Escritura ela é individual, ela é para você, você vai interpretar para você viver, mas a tua experiência é compartilhada, por que não é igual a do irmão? Por que o irmão ele dá testemunho que foi liberto do vício da droga, mas o outro vai dar testemunho de que a conta bancária dele, meu pai, só o sangue do Cordeiro, foi apagada a dívida que ele tinha no banco? Gente, não existe. Mas estamos vivendo isso. Por que o irmão Yaldim, ele diz porque nós temos que manter a unidade no Ruach Kadosh, e o outro Yaldim vai falar assim, irmã, você tem que separar do teu marido e descer para aqui, para BH. Meu pai, não dá. Não está batendo a conta. Porque a necessidade é a mesma. E o Altíssimo é o mesmo. Em situações diferentes. Mas a necessidade ela é uma só. Havia necessidade do fogo santo descer, aleluia, naquele templo, naquele dia, naquele momento. Porque o texto revela que era para que os filhos de Israel, o povo do Altíssimo, os Yaldins daquele tempo, vissem o poder do Altíssimo. E diz: todos os filhos do Altíssimo, todos os filhos de Israel, vendo descer fogo do céu e o poder do Altíssimo descer sobre o templo, se inclinaram. Irmãos, tem coisa errada que a gente não está conseguindo discernir. Porque quando eu olho para Eliseu, Elisha, quando eu olho para Elial, quando eu olho para Irbial, quando eu olho para todos esses homens que fizeram parte da história, sendo mensageiros do Altíssimo naquele tempo, aqueles homens alcançaram coisas extraordinárias. E nós? Não é uma reclamação, irmãos, é um alerta. Porque agora em 2024, se a gente já chorou esse ano, de 2023, agora a dor vai ser maior. Coisas terríveis vão acontecer agora esse ano, já a partir de fevereiro já vai começar coisas terríveis a acontecer, eu creio. Porque dá para sentir na carne. Rumores de guerra bem aqui do nosso lado. Um monte de coisa acontecendo aí no mundo. Os governos terríveis aí, fazendo barbárie contra o povo. Não precisa muita coisa a mais para a gente entender, irmãos, que Yahshua já está às portas mesmo. Não como a gente ouve na denominação aí, não. Mas de uma forma coerente.
que cada um de nós deve colocar sim a sua casa em ordem. Cada um de nós deve sim se posicionar de forma firme, não ofendendo ninguém, nem criticando ninguém, a cada um na sua, né? Mas se posicionando. Vou dar o exemplo de mim. Antes do irmão colocar o vídeo de estudo aí a respeito do porco, eu tinha decidido que eu não ia mais comer mais carne impura. Porque eu tinha entendido algo extremamente errado na Escritura. Porque eu entendi que o rolo que veio para Pedro estava falando dos animais, estava liberado para a gente comer tudo. E isso estava martelando na minha cabeça. Quando foi agora no começo do mês, no finalzinho do mês agora, eu falei, ó, não vamos comprar mais carne de porco não. A minha esposa falou assim, por quê? Mas não é permitido? Tudo não foi purificado? Quando eu falei, não, foi tudo purificado. Porque a gente entendeu que foi tudo purificado, mas não foi, irmãos. O sacrifício do cordeiro foi para santificar homem, não foi para santificar bicho. No meu entendimento, se eu estiver errado, me perdoe, irmãos. Mas é o que eu entendo. Porque quem vai ser salvo pelo cordeiro é o homem. O templo que será resgatado, tirado da terra para viver na nova Yalxalã que desce do céu é o homem, não é bicho. Bicho não mente, bicho não engana, bicho não rouba, bicho não tem maldade no coração de fazer o mal para ninguém, não premedita, mas o homem tem. O homem precisa ser purificado. E o sacrifício no madeiro, naquela estaca lá, foi para tirar isso do homem que entrou lá com Adão. Lembram que não tinha sacrifício de sangue naquele período? Nem os animais matavam uns aos outros para sobreviver. Era tudo vegano, vou colocar assim, né? Se for observar, era. Mas depois do pecado, infelizmente, tudo mudou. Então, ali, a minha linha de raciocínio é essa. Eu falei, não, então não vou entrar nessa daí não, vou mudar. Ah, mas tu vai viver como judeu. Eu falei, não vou viver como judeu. Mesmo porque algumas coisas que está a Escritura, ela é reservada exclusivamente para eles, não para mim. Mas aquele que eu imito, ele deixou algumas diretrizes para me seguir. Ah, mas na Bíblia não te proíbe de comer animal no Novo Testamento. Realmente ela não proíbe, isso aí vai de mim, irmãos. Como a irmã aqui colocou, que já tem tempo que ela não come. E é uma carninha boa, né? Mas a gente está se abstendo disso. No meu caso, o espírito, o Ruach Kadosh, está trabalhando assim. Mas aí, se o fogo do Altíssimo desceu e consumiu todo o holocausto, e ele fez questão de se mostrar mais uma vez para o seu povo, o povo que ele chama de seu povo, e nós, irmãos, o que está nos faltando? O que está nos faltando? Os irmãos têm visto algumas postagens aí nos grupos que se dizem ser de Ial. Alguém cantando o hino aí para o Jesus. Ninguém faz nada, fala nada. Eu acho que nem tem que falar mesmo. Outros aí postando, né, com suas latinhas de cerveja. E tá tudo bem. Não tem nada errado. Mas a minha Escritura, ela me ensina, embora ela seja paganizada, que aquele que está em Yahshua Mashiach, nova criatura é. E as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Se fez novo, por que está preso na porcaria do passado, com a imundície da cerveja na mão? Se é nova criatura, transformado por Yahshua, pelo Ruach Kadosh do Eterno, por que não abandonou as velhas práticas? Por que o tipo de música que se escuta é música do mundo? Porque se as coisas que se assiste são só coisa que tem maldade, que faz apologia à sexualidade, à droga, à matança? Me explica. Tem coisa errada aí, irmãos. Não sou muito de ser incisivo dessa forma não, irmão, mas hoje é necessário. Porque ou nós somos servos do Altíssimo por Yahweh e Se nós somos servos do Altíssimo por Yahshua, o Mashiach ungido,
Ou nós somos um bando de mentiroso hipócrita que acusa os outros de tudo que eles fazem, mandando eles fazer direito, e a gente mesmo não está fazendo é nada. E aí? Porque no meu coração tem o desejo de ver o poder do Altíssimo na minha vida, mas na minha mente as minhas práticas estão me atrapalhando a ver isso. Será isso mesmo? Ou eu não estou preparado para ser quem eu digo que sou? Aleluia. Será que de repente tudo que eu tenho aprendido na Escritura seja só uma conversa fiada para a minha vida? E eu seja só mais um fracassado nesse mundo que vai ficar para trás? Eu não aceito isso aí não, irmãos. Eu não aceito de modo nenhum que Satanás ele venha usar todas as coisas do mundo contra mim e eu não fazer nada. Eu não aceito o inimigo colocar palavras imundas na boca das pessoas que eu amo para me acusar e eu não fazer nada. Eu não aceito que a pessoa diga eu sou de Iau e Yauxa, mas ele está ali na frente dos irmãos, não faz mais o cigarrinho, o pendrive está no bico. Não. Está errado. É tempo de se converter, é tempo de mudar e o tempo é agora. Porque o tempo já chegou, irmãos, o tempo do fim está aí. Um calor fora de série. Ano que vem vai ser pior, do nada os matos vão começar a queimar somente com a luz do sol. As folhas das árvores elas vão torrar. A árvore ainda com vida vai definhar pelo calor que o sol vai fazer. Daqui para frente vai ser só isso que vamos ter. Ou nós se convertemos de verdade, de todo o coração e alma, aleluia, para experimentarmos o refrigério do Altíssimo daqui para frente, ou a gente está perdendo o nosso tempo, incomodando o Altíssimo com as nossas orações, dizendo o que queremos ser, o que devemos fazer, o que queremos ter na presença dele. No final das contas, ele não vai dar nada para a gente. Por quê? Porque a gente não está fazendo o que os nossos lábios estão dizendo. É muito bom, irmãos, pregar para um irmão e ver ele se converter e sair da imundícia. É maravilhoso, é uma bênção, é um presente. Mas se esse irmão que eu e você estamos pregando vê a gente falhando, ele vai se desviar, ele vai se entristecer e vai se decepcionar. Porque no momento que eu e você abrimos a boca para levar uma mensagem para alguém, nós passamos a ser referência para aquela pessoa. Aleluia. A minha referência é Yauxa, mas ele usou alguém para me instruir em alguma coisa. A minha referência é Yahweh, o Todo-Poderoso, mas ele usou alguém para me trazer uma mensagem. E essa mensagem, quando ela chegou até mim, o meu coração falou, pô, esse aí é um servo. Vou ver se eu aprendo alguma coisa com ele. Mas e aí, irmãos, quando eu vejo esse homem falhando, se eu vejo esse homem ameaçando espancar a esposa, se eu vejo essa mulher falando palavrão na sua rede social aí, se eu vejo o jovem que se preocupa comigo na fé, usando droga, escondido, a minha cabeça vai pensar assim, peraí, se ele não acredita no que ele prega para mim, por que eu vou seguir ele? Por que eu vou ouvir ele? Não, quero saber disso não. Por que eu estou falando isso, irmão? Porque eu sei que tem muito crente denominacionalista que vai ver e vai ouvir. E tem muito irmão que não é crente de denominação, mas já frequentou, já fez visita e passou por isso. Caminhou 8, 1 ano, 2 anos, 3 anos e passou por humilhação do próprio irmão, porque estava acompanhando o homem, não estava acompanhando o Altíssimo, mesmo porque sem entendimento ninguém acompanha o Altíssimo, não é verdade? Mas aconteceu alguma coisa. Jeremias capítulo 23, ele vai falar assim, ó, ai dos apacentadores que espalham as minhas ovelhas, afugentam. Ai dos apacentadores, não deveriam eles cuidar das minhas ovelhas?
Ezequiel, capítulo 34, ele vai dizer: esta é a palavra do Altíssimo para os apacentadores, assim diz Iau, a vocês que não apacentam as minhas ovelhas. Depois vocês podem conferir lá. Está arrebentando com o sistema religioso, mas ninguém gosta de pregar. Afugento as minhas ovelhas, maltrata, a doente não cuida, não tira aquela lã suja, enrustida, toda, como é que eu vou dizer, enrolada, daquela que está maltratada. A que está quebrada, você não liga a ela. A que está doente, você não trata. A que se sente oprimida, você não dá carinho. Ô irmãos, essa palavra está falando para quem? Nós não somos líderes. Mas o Altíssimo colocou sobre nós uma responsabilidade de ser uma referência para alguém através da palavra e auxiliar essa pessoa. Nós não pregamos para a multidão. Nós pregamos para um. Esse um vai aprender com você, irmã Zenaide, ou essa uma. Irmão João Fernando, esse um vai aprender com você, vai desenvolver a palavra, e ele vai passar adiante, e vai resgatar mais um. O elo da corrente sendo construído dessa forma. Shalama, ele viu isso acontecer. Se cumpriu nele a promessa que não se cumpriu em Davi, o seu pai. Ele construiu, edificou um templo. Ali é chamado de casa, mas não é aquele templo chamado de casa por ser o templo de Salomão, o templo de Shalama, não. É Yal-Shalom toda, é a casa do Altíssimo ali. Ele escolheu aquele lugar para habitar ali. Mas se não tivesse povo, não tinha habitação do Altíssimo. Porque para ter habitação tem que ter gente. O Altíssimo não precisa de nós precisamos dele. Porque ele é o Altíssimo, ele é o Iau Todo-Poderoso. Além dele não existe outro, aleluia. Sem ele nada pode ser feito, mas por ele, através dele, tudo se fez. E você e eu fomos feitos dessa forma. O que está faltando em nós, para que nós possamos também ver o poder do Altíssimo em nossa vida, a transformação do Altíssimo em nossa vida? Seria a falta de um azeite? Seria a falta de uma água ungida? Seria a falta da palavra? Seria a falta da oração, do jejum? Seria a falta do partir do pão? Não, irmãos. Aleluia. Oh, Pai Celeste. Irmãos, eu posso afirmar para vocês que nós não estamos sabendo atrair a presença do Altíssimo para a nossa vida em tempo integral. Estamos enfrentando uma dificuldade muito grande, meus amados irmãos, de manter a presença. Porque antes disso aqui, na vida de Shalom, não teve o fogo descendo do céu. Mas quando o povo, naquele período, se reuniu ali com um só propósito, de oferecer sacrifício pacífico, de cumprir a palavra e de obediência ao seu rei instituído pelo próprio Altíssimo. Ó, irmãos, presta atenção, era o mesmo propósito. Essas três coisas, elas estavam todas elas ligadas no mesmo propósito, aquele povo estava ali. Os sacerdotes estavam com o mesmo propósito. O rei Shalama estava com o mesmo propósito. O povo, os filhos de Iau, estavam com o mesmo propósito. Por isso eu convido você, aleluia, nessa noite, a daqui por diante temos o mesmo propósito. Não é o propósito de salvação só. Não é só o propósito de pregar, trazer a boa mensagem, mas é o propósito do reino. É o propósito de realmente querer estar no lugar que a gente nunca viu.
de querer estar num lugar que a gente não sabe como é, mas imagina, mesmo sem ter visto. Vocês conseguem imaginar a loucura que é, irmão, você olhar para o céu, ver esse céu lindo, maravilhoso e pensar assim, um dia eu vou morar lá? Meu pai diz que tem uma pátria separada para mim. Está no livro de Filipenses, se eu não me engano. Se tem uma pátria preparada para mim, tem um lugar exclusivo para mim e para você. Mesmo que a gente ainda não consiga fazer o fogo descer do céu, porque eu creio que no nosso tempo não é possível. Para o Altíssimo é possível, mas para nós é mais complicado, irmãos. Porque tem muita coisa para tirar o nosso foco, a nossa volta no dia a dia. Tem muita coisa para derrubar a nossa busca. Quantas vezes você parou para ler a Bíblia na sua varanda? E aquele silêncio total. Mas quando você abriu a sua escritura e leu o primeiro versículo, um indivíduo chama no portão. Irmão João! Oi, irmão João! Irmão João! Ele já chama as 3 vezes direto. Aí a varoa grita, já vai! Ô João, tô chamando lá no portão, mas você ia para a palavra. E às vezes é para uma coisa boba, irmãos. Quantas vezes você já se colocou de joelhos para orar, mas a sua mente só estava no dia de amanhã, o que você ia fazer no teu trabalho, que já tinha ficado preparado de hoje. Você não consegue orar porque a tua mente não está vazia. Aleluia! Quantas e quantas vezes isso já não aconteceu? De quando você acha que está no silêncio, falei, esse é o momento, você começa a ler a escritura, do nada vem um sono terrível, e você não lê, você dorme. Quantas e quantas vezes, irmãos? Não se escandalizem, porque isso eu posso falar por mim. Mas isso, aleluia, é a ausência do Altíssimo. Irmãos. É a ausência do Altíssimo. Porque você e eu não permitimos que Ele seja frequente na tua vida, na minha vida, no nosso lar, aonde a gente estiver, a gente não permite. Porque a gente escuta uma conversa, uma fala, a gente entra, a gente escuta uma brincadeira, a gente não está nem brincando, mas a gente está rindo. Oh, meu Pai, não posso falar do que eu não vivo, irmãos. Mas eu estou falando isso por experiência que eu tenho vivido e eu vou compartilhar ela. Não vou ter medo, não vou ter vergonha disso não, irmãos. Porque é para o meu crescimento. O irmão Francisco, ele está aí na live, irmãos. Ele tem lutado muito. Ele tem passado uma peleja muito grande para se libertar do vício. Até agora ele tem resistido por causa de uma palavra. A tua presença me basta. Eu não preciso de mais nada. Oh, irmãos. Quantos de nós perdeu isso? Aleluia. Quantos de nós começou muito bem, até aprendendo, estudando sobre o nome, mas aquele costume maldito de estar com aquela lata de cerveja na mão, escondidinha às vezes. Escondidinha não, né? Porque tem uns aí que escancara, faz selfie e tudo e acha bonito, mas tudo bem. Se a mente e o coração dele não pesam por conta disso, é com ele. Ô irmãos, mas eu que não faço isso, eu me sinto pesado. Eu me sinto muito mal quando às vezes o irmão, uma pessoa tem uma atitude contra mim e a minha mente na mesma hora olha para aquela pessoa assim e pensa, olha só irmãos, como eu disse, eu vou falar de mim, não vou falar de coisas que eu não vivo, eu só posso falar do que eu vivo. Falar, se fosse no outro tempo, você não faria isso. Irmãos, o próprio Satanás, ele se alimenta disso. Aí eu me sinto mal, me sinto pesado. Mas também eu posso dizer que depois que eu conheci o irmão Francisco, que está conosco aí, depois que
Ele ouviu a mensagem, ele abraçou. Eu não tive um trabalho nenhum de convencer ele a respeito dos nomes, mesmo porque eu não preciso convencer ninguém de nada. Eu não tive trabalho, o único trabalho que eu tenho, irmãos, e é prazeroso demais. Aí eu tenho que ler a Bíblia praticamente todo santo dia, várias vezes no dia, para poder passar a palavra para ele. E ele está aí hoje, resistindo, lutando. E eu vou dar um testemunho aqui que na sexta-feira, irmãos, na sexta-feira passada, essa agora não, a outra, o irmão Anailton estava numa alegria, mas estava rindo à toa. Chegou bem, chegou rindo, nós fomos lá para o nosso momento, vimos a palavra em Salmos, que ele está trabalhando em Salmos, eu estou auxiliando. E, irmãos, aconteceu, aleluia, algo tremendo, que o irmão Francisco, ele começou a ficar alegre, rindo do nada, só sabia rir, e ninguém entendendo, e a gente trabalhando, eu no mesmo lugar, mas em setor diferente, área diferente, e ele ali trabalhando, ele trabalha com serviço pesado, o meu já é um pouco mais leve. E ali, irmãos, ele rindo, todo mundo olhando para ele, ninguém entendendo, ele passando só rindo, ninguém sabia. Oh, que maravilha! Aí perguntam para ele se ele estava chapado, não com essas palavras, tá? Foi o outro. Se ele estava no grau, alguma coisa assim, ele foi e falou que o que ele tem, a forma que ele estava era a melhor que existia, que não tinha outra coisa melhor do que aquela. Ele estava falando do Altíssimo e a pessoa não entendeu nada. Achou que fosse alguma coisa mesmo que ele tivesse usado, mas não. Depois que ele recebeu a palavra, irmãos, o homem anda sorrindo, passando todo dia. Eu pergunto, aí, como é que tá? Ele tá tudo bem, pô, tudo certinho. Um dia de cada vez, essa é a palavra dele, irmãos. Eu quero muito que os irmãos tenham oportunidade de conhecer o irmão Francisco como eu conheço hoje. E é um irmão, uma ferramenta, e já está sendo usado pelo Altíssimo para levar mensagem para outro com o mesmo problema que ele. Já está fazendo a diferença com pouco tempo. Ah, mas está com muita sede. Não, não é sede não. É busca. Só bebe água quem tem sede, irmãos. Não adianta a gente oferecer água para quem não está com sede, porque quem não está com sede vai tomar meio copo e geralmente desperdiça o resto. Ou bebe de vício. Não faz efeito. Não satisfaz a sede. Mas o irmão Anailton, ele está bebendo água. Está com uma sede danada. E também está comendo pão. Todo santo dia. Então, não seria esse o poder, da forma que nós podemos ver o poder do Altíssimo hoje, irmãos? Irmãzenagem, não seria esse o fogo santo que nós podemos ver hoje, que temos a condição de ver? Porque se nós não temos a condição de ser como aqueles homens e mulheres do passado foram na presença do Altíssimo, também não podemos ver o que eles viram. Não podemos viver o que eles viveram, da forma que eles viveram. Essa geração aqui, que vive na graça, ela vai ver a mesma coisa, de forma diferente. Porque se tivesse eu a autoridade que Elishaial tinha, quando aquela guarnição chegou e disse: profeta, sei bem que tu és servo do Altíssimo, mas a Jezabel, né, porque não existia a letra J, então não pode ser Jezabel. A Isabel, ela está querendo falar com você e pediu para a gente levar lá. Ele, sentadinho na colina, olhou para baixo e falou: se eu sou servo do Altíssimo, que desça fogo do céu e vos consuma. Vocês viram uma coisa interessante nisso daí, irmão? Não tinha ninguém para contar para eles que ficaram na cidade de Samaria que o profeta era servo. Então, entendo, meus amados, em meio à minha fragilidade e dificuldade que eu tenho, assim como vocês,
o Altíssimo ele não vai me permitir ver esse fogo, a não ser no dia da purificação. Aí nós vamos ver esse fogo poderoso, que consome todo o mal, tudo aquilo de ruim, ele vai para purificar. Aí nós vamos ver, mas por enquanto, a nossa condição é de sentir essas gotículas, como diz o irmão Shaul, o irmão Paulo, né, daqui de Niterói. Nós vamos ter essas gotinhas, para a gente sentir como é. Porque nós não podemos nada sem o Altíssimo. E aquele pouco que nós fazemos por Ele e para Ele, é o que dá para a gente fazer, mas vamos se esforçar para amanhã fazermos melhor. Não vamos desanimar, não. Falei na live passada e vou repetir, vamos aprender com o diabo, com Azazel. Vamos aprender com ele. Ele sabe que está derrotado, mas ele todo dia está esperando a oportunidade para te derrubar. Ele sabe que está derrotado, mas ele está criando uma forma para te defamar. Ele sabe que está derrotado, mas ele está achando um jeito de fazer você se sentir um fracassado. Ele sabe que já perdeu, mas ele não quer cair sozinho, ele quer cair batendo. Então, irmãos, já que o inimigo quer cair batendo, eu vou para finalizar. Comecei falando sobre Shalama, né? Sobre o templo, que é você. Mas vamos encerrar. Aleluia. Em Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4. Eu vou ler a partir do versículo 1. Apóstolo Shaul ensinando. Por isso, eu, o prisioneiro do Altíssimo, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação em que foram chamados. Da vocação em que foram chamados. De acordo com, aleluia, com o dom que receberam. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Ruach, no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só espírito, como também há uma só esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Criador, uma só fé, um só batismo, um só Altíssimo e Pai, e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Então, irmãos, se essa maravilha já está em você, comece a usar de forma sábia, de forma íntegra, com sabedoria, com singeleza de coração, para que nós possamos verdadeiramente repelir aquilo que o inimigo tem lançado contra nós, porque ele não desiste. E nem nós podemos e devemos desistir, porque no madeiro não houve desistência. A Escritura ela vai falar que o Altíssimo se decepcionou com o homem, até a ponto de se arrepender. Mas eu não entendo que esta seja a versão original não, irmãos, porque
Se fosse assim, por que ele deu o filho dele em sacrifício? Ele nos ama demais. Irmão João, tu é muito amado. Irmão Francisco, tu também é muito amado. Sabe? Irmã Zenaide, não, poxa vida, como o Pai te ama. Porque por causa daquele sacrifício do madeiro, Ele preparou tudo para habitar em você. Para fazer você de um ser diferente, uma engrenagem do mesmo corpo. Que você não tem nem como dimensionar a maravilha que é. E eu também não tenho. Mas eu sei que ainda que me chamem de louco, ainda que dizem que eu estou errado, ainda que digam que eu não sou o que eu digo pelas coisas que eu fiz lá no passado, irmãos, eu sei que eu sou amado. E esse ser extraordinário que deu o que ele tinha de melhor por mim, não foi em vão. E nem por vocês. Irmão Francisco, resiste todo dia à tentação do inimigo, as investidas do Satanás sobre a tua vida, luta todo o tempo contra ela. Que você é uma ferramenta, uma potência. E sabemos que o inimigo sabe que você é separado. Assim como a irmã Zenaide, o irmão João, os demais irmãos que estão aí fazendo as suas lives, trabalhando, cada um à sua maneira. Todos são uma potência contra ele. Ainda que o entendimento de alguns seja diferente, mas são uma potência, por isso vamos nos converter a cada dia. Vamos mudar, vamos melhorar, vamos crescer para podermos chegar à estrutura, à estatura de varão perfeito, como o irmão Romilson sempre fala. Que a vontade do Pai é que todo homem seja salvo. Mas não depende do Pai a tua salvação. A tua salvação vai depender de você. A minha salvação depende de mim. E é isso que é lindo. Porque todo homem tem a condição de ser salvo. E a salvação ela é individual, porque a fé é única. Aleluia, que maravilha. A fé não se transfere. Eu não dou a minha fé para ninguém. Eu não passo a minha fé para ninguém. A minha fé ela é exclusiva. Eu dependo dessa fé exclusiva para alcançar a minha salvação. Só que a gente pode fazer isso juntos. Eu aqui em Guapimirim e vocês aí, aonde estiverem. Que os irmãos tenham compreendido a mensagem, tenham entendido que com nós hoje é diferente. Eu acho que é até pior do que foi com eles. Porque pela lei se resolviam algumas coisas mais fáceis, agora não. Nós temos a amar aqueles que nos afrontam, que nos caluniam, que nos agridem fisicamente e verbalmente. A gente tem que amar. Oh, meu Pai. Então a gente tem que ficar mais tempo na fornalha, irmãos, para que a marreta, né, quando a gente for tirado da fornalha, a marreta venha moldando da forma perfeita essa ferramenta, que ela não tenha uma trinca. Que vocês fiquem na graça e na paz do Todo-Poderoso Yud-Re Vav-Re. Que a benevolência dele esteja com cada um de vocês. Que vocês tenham um final de semana maravilhoso e uma semana abençoada. E no próximo sábado, no nome de Alcha, e se for a vontade de Al, estarei aqui nessa cadeira mais uma vez, procurando auxiliar os irmãos com a palavra. E que jamais seja a palavra do irmão Leandro, mas que seja a palavra do Altíssimo Todo-Poderoso. No nome de Yahshua Mashiach. Shalom. Fica na graça e na paz da Eterna.